Olá pessoal, boa noite para quem é de boa noite e bom dia para quem é de bom dia. Hoje nós estaremos estreando o quadro Biblioteca Secreta. Por que esse quadro recebe esse nome? Existem muitos livros ocultistas, cabalistas, de difícil compreensão. Então, a nossa finalidade aqui neste vídeo e neste programa é justamente desvendar para vocês, trazer uma sinopse do que o livro se trata, quais são os livros mais estudados pelos ocultistas, ou pelo menos aqueles que todos os ocultistas deveriam ler para ter uma noção exata do que é o ocultismo e do que é cabala. Então nós iremos fazer um simples resumo de uma linguagem fácil, de uma forma simples, para que você sinta vontade de adquirir o livro e assim estudá-lo do começo ao fim. Nós não iremos dar aqui nenhum spoiler, nós não iremos de forma nenhuma ler o livro para você, porque seria injusto com os autores e com as editoras, mas nós iremos lhe dar uma noção do que o livro se trata. Muitas pessoas querem comprar esses livros, mas infelizmente esses livros se encontram a um preço muito caro para a grande maioria dos brasileiros. Por isso, o meu intento com este vídeo, o meu intento com esta iniciativa é justamente trazer para você conteúdo que está difícil para você alcançar, devido ao preço. Nós temos livros que podem custar R$500, R$1.000, R$2.000, R$5.000, R$10.000. Então, na medida do possível, eu estarei trazendo aqui a Biblioteca Secreta e falando principalmente os temas principais que os ocultistas abordam nesses livros. E hoje nós começaremos pelo livro História da Magia. O livro foi escrito por Eliphas Levi, possui 412 páginas e é produzido, lançado e editado pela editora Pensamento desde 1972. Este livro, História da Magia, se tornou um clássico e um livro muito raro e também de um preço pouco acessível. Você encontra este livro a 100, 200, 500 reais, até 750 reais. Você encontra o valor deste livro com apenas 412 páginas. Mas a riqueza nele contida vale a pena cada centavo. Eu vou tentar abreviar aqui para vocês sobre o que se trata o livro História da Magia de Eliphas Levi. Há muito tempo que se vem confundindo a magia com o prestígio dos charlatães, com as alucinações dos doentes, com os crimes de certos malfeitores excepcionais. Muitas pessoas, aliás, definiram de bom grado a magia como a arte de produzir efeitos sem causas. E segundo esta definição,
dirá a multidão, com o bom senso que a caracteriza até nas suas maiores injustiças, que a magia é um absurdo. A magia não poderia ser o que querem que ela seja. Os que não a conhecem não pertencem, aliás, a ninguém. Não pertence, aliás, a ninguém, de fazer dela isto ou aquilo. Veja bem, Eliphas Levi, ele trata de um assunto muito delicado. A magia não tem dono. A magia não possui exclusividade especial de uma determinada escola ou de um determinado magista ou de um determinado mago. A magia não possui dono. Então não existe no mundo uma pessoa que seja dona ou dono da magia. A magia não poderia ser o que querem que ela seja. Os que não a conhecem não pertence, aliás, a ninguém de fazer dela isto ou aquilo. Ela é o que é. É por si mesma, como as matemáticas, porque é a ciência exata e absoluta da natureza e de suas leis. A magia é a ciência dos antigos magos. É a religião cristã que impôs o silêncio aos oráculos e fez cessar todo o poder dos falsos deuses. Eu vou repetir para que você memorize isso. A magia é a ciência dos antigos magos e a religião cristã impôs o silêncio aos oráculos e fez cessar todo o poder dos falsos deuses, segundo a Igreja Cristã. Reverencia estes magos que vieram do Oriente, guiados por uma estrela para adorar o Salvador do mundo no seu berço. A tradição dá ainda a estes magos o título de reis, porque a iniciação à magia constitui uma verdadeira realeza, e porque a grande arte dos magos é denominada por todos os adeptos a arte real ou o santo reino, Sanctum Regnum. A estrela que os conduziu é esta mesma estrela lucilante, cuja imagem encontramos em todas as iniciações. Olha que coisa interessante. A mesma igreja, a religião cristã, que proibiu e fez com que os oráculos fossem silenciados, fez cessar todo o poder dos outros deuses que não pertenciam à Igreja Católica, ao mesmo tempo comete uma terrível contradição. Ela reverencia os 3 reis magos que vieram do Oriente, guiado por uma estrela para adorar o Salvador do mundo no seu berço. A tradição dá ainda a estes magos o título de reis. Quando você tiver uma oportunidade, pesquise melhor sobre os 3 reis magos e você vai ver que todos eles tinham, sim, ligação com a astrologia e eles eram considerados magos. Astrólogos
considerados magos e foram intitulados como reis pela própria Igreja cristã. Isso é muito interessante, porque a Igreja Católica nunca negou o poder da magia, nunca negou o poder da consulta aos mortos, nunca negou o poder da astrologia e nem dos oráculos. Aqueles que são adversários dos ocultistas jamais alegaram que isso se tratava de uma farsa. E enquanto isso, no nosso meio, ocultistas pregam que tudo isso não passa de uma farsa. É muito curioso esta revelação do livro A História da Magia. A Igreja Católica, a Igreja Cristã, não só os considera como reis, considera-os como magos e também como astrólogos, que observam as estrelas e os astros. A tradição dá ainda a estes magos o título de reis, porque a iniciação à magia constitui uma verdadeira realeza. Eu costumo dizer que eu já sou uma pessoa eleita. Em 2006, eu fui convidado por um partido político para ser presidente do partido na minha cidade. E eu disse que eu não poderia ser candidato a nada e nem presidente desse partido, porque eu já era eleito, eu já estava eleito. Eu tenho uma missão muito maior do que a missão terrena, a missão política. Por isso, a iniciação no livro História da Magia, ela é considerada como uma realeza, uma verdadeira realeza. Então, o profano, quando ele se inicia na magia, ele está dentro de uma ordem, está dentro de um princípio espiritual que constitui uma verdadeira realeza. E porque a grande arte dos magos é denominada por todos os adeptos à arte real ou santo reino. A estrela que os conduziu é esta mesma estrela lucilante cuja imagem encontramos em todas as iniciações. É para os alquimistas o sinal da quinta essência. Para os magistas, o grande arcano. Para os cabalistas, o pentagrama sagrado. Ora, nós provaremos que o estudo deste pentagrama devia levar os magos ao conhecimento do nome novo que ia elevar-se acima de todos os nomes e fazer dobrar os joelhos a todos os seres capazes de adorar. A magia encerra, pois, numa mesma essência, o que a filosofia pode ter de mais certo e o que tem a religião de infalível e de eterno. Ela concilia perfeita e incontestavelmente estes dois termos, que à primeira vista parecem tão opostos: fé e razão, ciência e crença, autoridade e liberdade. Neste ponto, Eliphas Levi ele faz a seguinte declaração: que a fé e a razão, a ciência e a crença, a autoridade e a liberdade podem conviver em harmonia
sem degladiar uma com a outra. Muito importante e muito significante essa declaração de Eliphas Levi. Ela dá ao espírito humano um instrumento de certeza filosófica e religiosa, exato como as matemáticas, e corroborando a infalibilidade das próprias matemáticas, dos próprios cálculos. Assim, pois, existe um absoluto nas coisas da inteligência e da fé. A razão suprema não deixou vacilar ao acaso os clarões do entendimento humano. Existe uma verdade incontestável. Existe um método infalível de conhecer esta verdade. E pelo conhecimento desta verdade, os homens que a tomam por regra podem dar à sua vontade uma polêmica soberana, que os tornará senhores de todos os inferiores e de todos os espíritos erradios, isto é, árbitros e reis do mundo. Olha qual a importância de você estudar, ler e conhecer os livros de ocultismo e tudo aquilo que os cabalistas já estudaram. Ele diz assim, claramente, que é um método infalível. Através do estudo, através do conhecimento da verdade, você se tornará senhor de todos os espíritos inferiores e de todos os árbitros e reis do mundo, os erradios. É muito importante você estar atento a isso, porque você obtém um conhecimento espiritual que lhe dá controle, que lhe dá autoridade sobre todo espírito errante. Se é assim, por que é ainda desconhecida esta alta ciência? Como imaginar num céu que se vê tenebroso a existência de um sol tão esplêndido? A alta ciência fora sempre conhecida, mas só por inteligência de escola, que compreenderam a necessidade de calar-se e esperar. Se um hábil cirurgião chegasse à meia-noite a abrir os olhos de um cego de nascença, como lhe faria compreender antes de amanhecer a existência e a natureza do Sol? Eliphas Levi questiona por que essa ciência tão maravilhosa, que é o ocultismo, que abre a sua mente para conhecer todas as verdades, todas as vertentes, todos os graus de espiritualidade, de evolução, por que isto é negado à humanidade? Por que existe um grupo que não querem que as pessoas de bem fiquem conhecendo estes princípios magísticos que podem mudar a vida de uma pessoa? O ocultismo é capaz de mudar a vida de uma pessoa porque nele você aprende tudo e não se prende a nada. Você aprende e não se prende. Você não fica preso a uma religião. Você pode conhecer todas as verdades disponíveis e com isso você cresce espiritualmente. A ciência tem suas noites e auroras, porque ela dá ao mundo intelectual uma vida que tem seus movimentos e suas fases progressivas.
Acontece com as verdades o que sucede com os raios luminosos. Não está perdido nada do que está escondido, mas também não é nada absolutamente novo do que se acha. Deus quis dar a ciência, que é o reflexo de sua glória, o selo de sua eternidade. Nós vemos aqui Eliphas Levi citando a figura do Eterno, pois como cabalista eles citam com muita propriedade e respeito a palavra eterno, se referindo a Deus. Eliphas Levi, que foi um dos primeiros ocultistas da era moderna, que influenciou Helena Blavatsky, Papi, que influenciou Aleister Crowley, Samuel Liddell e todos os outros que vieram depois dele, fazia referência à criatura ou o eterno segundo a Cabala. A ciência tem suas noites e auroras, porque ela dá ao mundo intelectual uma vida que tem seus movimentos e suas fases progressivas. Acontece com as verdades o que sucede com os raios luminosos. Não está perdido nada do que está escondido, mas também não é nada absolutamente novo do que se acha. Deus quis dar a ciência, que é o reflexo da sua glória e o selo da sua eternidade. Então, nós partimos do princípio que o ocultista, na sua grande maioria, a tradição magística, a tradição oculta, ela nos traz Eliphas Levi falando de Deus, ela nos traz Helena Blavatsky falando de Deus, ela nos traz Papi falando de Deus, ela nos traz até Aleister Crowley falando de Deus, ela nos traz Samuel Liddell falando de Deus, e muitas pessoas consideram o ocultismo algo demoníaco. É um conceito totalmente errado. Outro conceito totalmente errado é um ocultista ser ateu, porque todos os ocultistas que fizeram parte da história da magia, todos eles eram cabalistas e acreditavam em Deus. E não existe nenhuma vergonha em falar isso, porque hoje em dia as pessoas querem passar uma visão de que o ateu é inteligente. Ser ateu hoje virou moda. Então a pessoa diz: eu sou ateu, para dizer que é inteligente. Ou então ela diz que não crê em Deus, se referindo à sua crença a Satanás, ao adversário. E com isso ela coloca medo nos seus adeptos, nos seus iniciados, nos seus alunos e nos seus clientes, pois o diabo, lado negro, Satanás, coloca medo nas pessoas. E a religião sempre trabalhou com o medo para conseguir o seu intento. Sim, a alta ciência, a ciência absoluta, é a magia. E esta asserção deve parecer muito paradoxal aos que não duvidaram ainda da infalibilidade de Voltaire, este maravilhoso ignorante que julgava saber tantas coisas porque achava sempre meio de rir em vez de aprender. Muitas pessoas aqui, Eliphas Levi, ele cita Voltaire como uma pessoa ignorante. E o que é o ignorante? O ignorante
ele tira sarro em tudo aquilo que é espiritual, magia e ciência. Então ele diz assim: a alta ciência, a absoluta magia, que foi duvidada por Voltaire, este maravilhoso ignorante que julgava saber tantas coisas porque achava sempre um meio de rir em vez de aprender. Então tem pessoas que ficam se preocupando em tirar o sarro na crença dos outros ocultistas, dos cabalistas, ficam tirando sarro, ficam rindo do que Papi acreditava, ficam rindo do que Eliphas Levi acreditava, ficam rindo do que a Golden Dawn acreditava, ficam tirando sarro, rindo do que Helena Blavatsky acreditava, ficam rindo e tirando sarro do que os antigos, igual Samuel Liddell, acreditava, e ao invés deles aprenderem, eles simplesmente debocham. Então, a pessoa que debocha dos antigos ocultistas, das antigas ciências, ciências ocultas, que foram estudadas, porque nós temos que lembrar que essas pessoas aqui, elas tiveram acessos a escavações, a manuscritos egípcios, estiveram várias vezes no Egito, exploraram todas as suas teses, conheceram segredos que não chegaram até nós. Então, por isso, nós temos que ter um respeito especial por eles. Por quê? A ciência ela é crua, e os estudiosos do Antigo Egito, eles são apaixonados pelo Egito e são apaixonados por tudo que ali aconteceu. Então eles conseguem ver coisas que um simples arqueólogo que aprendeu apenas a teoria não consegue observar. A magia era a ciência de Abraão, de Orfeu, de Confúcio, de Zoroastro. São os dogmas da magia que foram esculpidos sobre as mesas de pedra por Enoque e por Trismegisto. Moisés os apurou e os velou de novo. Revelou é o sentido da palavra revelar. Ele lhes deu um novo véu quando fez da Santa Cabala a herança exclusiva do povo de Israel e o segredo inviolável de seus sacerdotes, os mistérios de Eleusis e de Tebas. Conservaram-lhe entre as nações alguns símbolos já alterados, e cuja chave misteriosa se perdia entre os instrumentos de uma superstição sempre crescente em Jerusalém, assassina de seus profetas e prostituída tantas vezes aos falsos deuses dos sírios e dos babilônicos. Perdera, enfim, por sua vez, a palavra santa, quando um Salvador, anunciado aos magos pela estrela sagrada da iniciação, veio rasgar o véu gasto do velho templo para dar à igreja um novo tecido de lendas e de símbolos que esconde sempre aos profanos e conserva aos eleitos sempre a mesma verdade. Aqui nós temos várias revelações do livro História da Magia. Olha que coisa interessante, muito interessante nós observarmos aqui. A estrela sagrada que foi vista pelos magos foi considerada a iniciação deles.
Veio então rasgar o véu do velho templo para dar à igreja um novo tecido de lendas e de símbolos que esconde sempre aos profanos e conserva aos eleitos sempre a mesma verdade. Então, o que existe aqui? Os iniciados, eles possuem um conhecimento que muitas vezes não podem ser passados publicamente. Várias pessoas gostariam que nós ensinássemos nos nossos canais no YouTube segredos de iniciações de ordens secretas aos quais nós fazemos partes, ou ordens discretas, mas nós somos impossibilitados e proibidos de passar tais revelações. Outra coisa que Eliphas Levi diz aqui claramente é que a estrela sagrada da iniciação veio rasgar o véu gasto do velho templo. O que aconteceu? O velho templo se desfez. O velho templo acabou. E hoje todos nós somos um templo onde habita a energia telúrica, a energia cósmica, a Kundalini, onde habita o Ki, que é a energia cósmica vital que nós recebemos dentro de nós. Então hoje, este Deus habita dentro de nós. E com esta iniciação, com essa nova era que aconteceu há 2000 anos atrás, nós temos aqui uma novidade a respeito de uma nova era. E em breve nós teremos também, segundo as tradições, a era de Aquário, que também marcará uma outra mudança, né? Eliphas Levi diz assim que existem vários símbolos que o significado deles são escondidos dos profanos, mas são revelados aos eleitos. Por isso que muitas pessoas utilizam símbolos ocultos, pentagrama, hexagrama, estrela de 7 pontas e por aí vai, e como não são iniciados, não conhecem o significado deste símbolo. Eliphas Levi, no livro Dogma e Ritual de Alta Magia, diz que isto são apenas símbolos, que são adornos que não irão trazer benefício algum. Mas é importante estudar o significado destes símbolos, porque estes símbolos trazem sim uma grande iluminação aos iniciados. Então veja bem, os iniciados fazem uso de símbolos. Os iniciados fazem uso de símbolos milenares porque eles conhecem a egrégora, conhecem o significado e conhecem o que ele pode representar na vida deles. Eis que o nosso sábio e infeliz Dupuis deveria ler nos planisférios indianos e sobre as tables de Denderá, em presença da afirmação unânime de todas as idades, ele não concluíra na negação do culto verdadeiramente católico, isto é, universal e eterno. Ele critica aqui um sábio, né, que não abdicou do catolicismo e não abraçou o ocultismo. Era a lembrança deste absoluto científico e religioso dessa doutrina que se resume numa palavra, desta palavra, enfim, alternativamente, perdida e reencontrada, que se transmitia
aos eleitos de todas as iniciações antigas. Era esta mesma lembrança conservada ou profana. Olha que interessante. Antigamente, o mesmo ensinamento oculto, as mesmas verdades, elas eram reveladas aos eleitos. E todos os iniciados tinham o mesmo estudo acerca das iniciações antigas. Era esta mesma lembrança conservada por eles. E hoje, por incrível que pareça, nós temos, por exemplo, dentro da Goécia, diversas vertentes. Dentro de Telema, diversas vertentes. Nós temos dentro da gnose diversas vertentes. Nós temos dentro de várias tradições aí espalhadas, tifonianas, draconiana, diversas vertentes. Então, se você pegar, por exemplo, 10 telemitas, eles dificilmente irão concordar uns com os outros. Se você pegar 10 pessoas que praticam Goécia, dificilmente os 10 falarão a mesma língua. Se você pegar 10 pessoas que fizeram uma iniciação numa mesma vertente mágica, cada uma aprendeu de uma forma e encontra defeito no modo do outro agir, no modo do outro operar. Antigamente, todos falavam a mesma língua porque aprendiam na mesma escola. Vamos relembrar a escola de mistério do Antigo Egito. Todos aprendiam a mesma coisa. Todos falavam a mesma língua. Não havia controvérsia. Então eles falavam a mesma coisa. E hoje, infelizmente, devido à fogueira de vaidades, cada um quer inventar algo novo. Cada um quer falar mais do que o outro. Cada um quer demonstrar aos seus alunos e adeptos que sabe mais do que o outro mestre. E às vezes esses mestres, esses iniciados, começaram há 20, 30 anos atrás a sua iniciação e deveriam pelo menos ser respeitados. Hoje nós vemos iniciados de 2, 3, 5 anos simplesmente falando que não concorda com Eliphas Levi, que não concorda com Helena Blavatsky, que não concorda com Crowley, que não concorda com Papi, que não concorda com a Golden Dawn, que não concorda com Samuel Liddell, que não concorda com Dion Fortune, que não concordam com os antigos ocultistas. Uma pessoa que de repente começou há 5 anos o seu processo de iniciação não concorda com pessoas que tiveram uma vida toda dedicada e debruçada em cima de escritas egípcias, livros, pergaminhos, contemplaram a história da magia, a história do ocultismo, e simplesmente essas pessoas que estão saindo da fralda agora dizem assim: eu não concordo. Então é, no mínimo, uma insensatez. A doutrina e os mistérios da magia foram profanados, o que não discordamos, e esta profanação mesma, renovada, de idade em idade, foi para os imprudentes, reveladores, grande e terrível lição. Olha aqui, a doutrina, o ensinamento, todas as bases
do ocultismo e da magia, os mistérios da magia foram profanados. O que eles não discordam. Todos, na época de Eliphas Levi, concordavam que eles estavam deturpando e profanando a magia. E esta profanação mesma, renovada de idade em idade, quer dizer que cada vez, cada ano que se passava, cada década, cada século que passa, a magia é deturpada. Ela perde a sua originalidade e ela cai simplesmente na vontade de homens que não conheceram os antigos segredos, não conheceram os antigos mistérios, não conheceram principalmente a escola da Suméria, da Babilônia, do Egito. Nós sabemos que até Pitágoras foi estudar magia no Egito. Então, assim, mesmo nós tivemos duas fases na história. Nós tivemos a fase lógica e depois nós tivemos a fase filosófica, né? Nós temos a visão mágica e a visão lógica. A visão mágica era a visão daqueles que vieram do Egito. Esses tinham a visão mágica, vieram da Suméria, vieram do Egito, vieram da Babilônia, e quando chegaram na Grécia, depararam com os filósofos que tinham a visão lógica. Eles pensavam de uma forma lógica, mas até mesmo eles se curvaram diante da magia. Nós temos Pitágoras, que foi para o Egito aprender as artes mágicas. Nós temos a iniciação de Pitágoras. Pitágoras tinha os seus seguidores. Ele, de acordo com os símbolos que ele aprendeu no Egito, ele fez um anel pitagórico, e este anel pitagórico era utilizado por todos os seus adeptos, por todos os seus iniciados. Isso ele herdou no Egito. Então veja bem que coisa interessante. Pitágoras, que era um filósofo, ele utilizava um anel e fazia com que os seus alunos também utilizassem esse anel, criando assim também uma egrégora, criando também uma identidade, porque este anel tinha símbolos e escritas, que qualquer dia desse eu farei um vídeo especial sobre este anel de Pitágoras. Tá bom, pessoal? Gente, nós teríamos muita coisa para falar sobre o livro História da Magia. Eu quero deixar indicado para você da editora Pensamento, Eliphas Levi. Antigamente era pronunciado Eliphas Levi, tá bom? E neste livro História da Magia, você vai aprender muita coisa e vai ver também, notar que hoje tem muita coisa errada no meio da magia. Eu não quis explorar totalmente o livro, porque o livro deve ser lido. Leia o livro mais de uma vez, marque aquilo que você não entender, pesquise um dicionário, tá bom? Eu tenho um dicionário até grego aqui para acompanhar algumas palavras, tem um dicionário em latim para acompanhar algumas palavras, porque o que nós levamos dessa vida é o nosso conhecimento, é a nossa moeda de troca no mundo astral. Então estude, leia bastante, porque as pessoas que fazem isso, elas simplesmente não caem na conversa de qualquer pessoa. Ela está bem informada, ela está bem preparada, ela está manejando muito bem a palavra magia.
eu recomendo então para você o livro História da Magia, e lembrando sempre que a magia sempre existiu. É a primeira manifestação da razão humana, da qual todas as outras atividades de cultura, religião, ciência e arte são originárias. A magia uniu o homem às perspectivas cósmicas. Olha que coisa maravilhosa! A magia nos uniu às perspectivas cósmicas. Então acredite nisso, porque você tem o poder para mudar a sua vida. Até o próximo programa, se inscreva no nosso canal e no próximo programa Biblioteca Secreta nós teremos uma nova resenha, um novo livro, uma sinopse diferente de um outro livro que não pode faltar na sua biblioteca, ou você tem que ler, nem que seja em PDF, para que você seja um ocultista preparado, tá ok? Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia, um grande abraço no seu coração e obrigado pela sua audiência. Tudo de bom a você.